com todos avec tous a palavra do Senhor. la parole du Seigneur. Mas antes gostaria Mais avant, j'aimerais bien de dizer Feliz Natal, te souhaiter joyeux Noël porque estamos na véspera natalícia. parce que nous sommes dans les moments de fête, de Natal, Como de o naissance. irmão que estava aqui nos antecedeu, Comme notre frère qui était ici nous a anticipé, dizendo que é dia muito polêmico. il a dit c'est une journée de problèmes, de polémiques. A Bíblia não fala de data, La Bible ne nous parle pas de la date. a Bíblia fala de época. La Bible nous parle de l'époque. Na época da colheita, Dans l'époque na moissons. época de chuva. Dans l'époque A de Bíblia la fala de pluie. época, não fala La Bible nous parle de da l'époque. Ne data. parle pas de la date. Então, mas como também não temos uma data que a Bíblia diz, Ainsi, comme nous n'avons pas une date vraiment exacte que la Bible nous dit, também não é mal festejar. c'est pas aussi mauvais de fêter. Não condeno os que não Nous festejam, condamnons pas ceux qui fêtent. mas também não condenamos aqueles que Nous festejam. condamnons pas aussi ceux qui ne fêtent pas. Mas que tudo seja pela glória do Que Senhor. tout soit pour la gloire du Seigneur. Aleluia. Alléluia. Que tudo seja pela glória do Que tout soit Senhor. pour la gloire du Se Seigneur. vou vestir, que seja pela glória do Que tout Senhor. ça soit la gloire du Seigneur. Se vou andar, que seja pela glória do Si je Senhor. vais fêter, c'est pour la gloire du Seigneur. Que se vou comer, que seja pela glória Si do je vais Senhor. manger, qu'il soit pour la gloire du Seigneur. E que o Senhor seja Que le glorificado. Seigneur soit glorifié. Aleluia. Alléluia. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias J'aimerais bien qu'on puisse ouvrir nos Bibles no livro de Mateus, dans le livre de Matthieu, capítulo 8, chapitre 8, versículo 18. verset 18. E depois pulamos ao 28. Não Après, sei nous allons sauter jusqu'à 28. se chegarei a falar também do 28, mas vamos ver Je como ne sais pas o si tempo j'arriverai de parler des 28 parce que pour le moment, pour le temps, mais on verra. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 18. Livre de Matthieu, chapitre 8, verset 18. Assim diz a palavra do Senhor. Ainsi dit la parole du Seigneur. E Jesus, Jésus, vendo voyant em torno de si Ele- uma grande multidão, voyant une grande foule autour de lui, ordenou que passassem para outra banda de além. donna l'ordre de passer à l'autre bord. Aleluia. Alléluia. Quando chegarmos no 28, também vou ler. Por enquanto, muito obrigado. Podemos sentar. Pour le moment, merci, on peut s'asseoir. Quand nous allons arriver à 28, nous allons s'y lire. O nosso tema, Notre thème, que gostaria que partilhássemos hoje, que j'aimerais bien qu'on puisse partager aujourd'hui, é passemos a outra c'est ao de outro lado. passer à l'autre bord. Passemos a outra banda. Passer à l'autre bord. Passemos do outro lado. Passer à l'autre É côté. tirado mesmo aqui no 18. C'est tiré ici dans le verset 18. Ordenou que passassem para a outra banda além. Il donna l'ordre de passer à l'autre bord. Aleluia. Amen. Diz aquele que está ao seu lado, Dis à la passemos a personne outra banda. qui est à côté de toi, passer à l'autre bord. Diz aquele que está ao seu lado, passemos no outro lado. Dis à la personne qui est à côté de toi, faut passer à l'autre E côté. se estás sozinho, diz passarei ao outro lado. Si tu es tout seul, dis je vais passer à l'autre côté. Aleluia. Alléluia. Passemos no outro Nous lado. allons passer à l'autre bord. Aqui Jesus diz à multidão que estava com ele Ici, Jésus a dit à la multitude qui était avec lui, que passassem no outro et lado. nous devons passer à l'autre Eu côté. gostaria que essa palavra ficasse gravada dentro de ti. J'aimerais que cette parole reste Que enregistrée esta en palavra toi. ficasse fixa dentro de ti, memorizada dentro de ti. Cette parole reste mémorisée Que dans ta vie. passéssemos a outro Que nous lado. devons passer à l'autre Jesus côté. ordenou que passéssemos a outro lado. Jésus donna l'ordre de passer à l'autre Jesus côté. disse à multidão, passemos do outro Il a dit à lado. la multitude de passer à l'autre E aí côté. tudo quanto está escrito na Et Bíblia tout ce qui est écrit dans la Bible, é inspirada para ensinar, c'est inspiré pour para enseigner, edificar. pour édifier. Não é em vão que a Bíblia diz à Ce n'est multidão, pas en vain que la Bible dit à la multitude. não é em vão que a Bíblia diz, ou seja, Jesus pediu que passassem para o Ce outro n'est lado. pas en vain que Jésus demanda de passer à l'autre Tudo tem o côté. seu significado. Tout a sa E eu signification. venho te dizer, Et moi aussi, je vais te não dire, fique somente ali. ne restez pas seulement Mas là-bas. a ordem é Mais l'ordre est passe no outro lado. de passer à l'autre côté. Amém. Alléluia.
Passe do outro lado. Il faut passer de É l'autre muito côté. Il y significativo. a beaucoup de Na significations. medida que vamos avançando, Donc, eu nous estou allons avancer. convicto que alguém será Je abençoado. suis confiant que quelqu'un Na va être medida que béni. vamos indo, Dans des eu moments où on estou va crendo que alguém sairá de um Je lado crains que quelqu'un va d'un faire ponto de l'autre côté, para o outro ponto. de sortir là où il est pour aller de l'autre côté. Amen. Jesus não disse aos animais, Jésus n'a pas dit mas aux Jesus animaux. disse à multidão, Mais il a dit à la multitude, ils étaient à côté de junto lui, dele, avec que lui. passemos no outro Nous lado. devons passer de l'autre Sabe, na côté. vida, Vous savez, dans la vie, tudo depende tout dépend da qualidade da revelação que você recebe. de la qualité de la révélation que tu reçois. A Bíblia diz, em verdade, no homem é espírito, La Bible dit que la vérité en l'homme, c'est l'esprit. não é o corpo. Ce n'est pas le corps. Se o seu espírito recebe uma determinada revelação, Si ton esprit reçoit une détermination de révélation, obrigará o seu corpo a fazer um determinado movimento. il va obliger ton corps de faire un Se mouvement. o seu espírito chegar em Paris, Si ton esprit arrive à Paris, o seu corpo será obrigado a se mover. et ton corps sera obligé de bouger. Mas se o seu corpo chegar em Paris Mais si ton corps arrive à e o Paris, seu corpo estiver em Belém, ton esprit est ici à Melun, o seu espírito será, oh my God. Se o seu corpo estiver em Paris si e ton o corps est seu à Paris, espírito estiver et que aqui, ton esprit o seu est ici à corpo Melun, será obrigado a voltar aqui. ton corps ça sera obligé de retourner ici à Então, Melun. quando Deus quer fazer um Quand movimento, quelqu'un fait un mouvement à Deus toi, envia a revelação no seu espírito, Dieu envoie la révélation dans ton para esprit que o seu espírito mova o seu corpo. pour que ton esprit puisse bouger ton corps. Alléluia. Será que alguém que está Est-ce que pensando? quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Quando Deus quer te abençoar, Si Dieu veut te bénir, Ele começa primeiro em afetar o seu espírito. il va premièrement commencer à affecter ton esprit. E o seu espírito começa a mover, Et ton esprit commence à bouger, começa a mover, commence à bouger a carregar o corpo. avec le corps. Porque em verdade, Parce que la vérité en l'homme, não é o corpo, ce n'est pas le corps, mas é o espírito. mais c'est l'esprit. Razão pela La qual raison pour a laquelle Bíblia diz: la Bible dit, os conhecereis vous allez connaître através à das travers suas obras. ces As obras œuvres. não são do corpo, Si les œuvres ne sont pas du as corps, obras são do espírito. mais les œuvres sont de l'esprit. Então, o que está dentro Et ce qui est dedans, à l'intérieur, influencia o que está fora. O que está dentro ce qui est à l'intérieur influencia o que está influence fora. ce qui est dehors. Alléluia. Passemos noutra banda. Passez de l'autre côté. O livro de Mateus Le livre de Matthieu, é livro c'est un livre de transição de transition entre o Antigo Testamento entre l'Ancien e o Testament Novo Testamento. et le Nouveau Testament. Na verdade, os 4 evangelhos La vérité, les 4 évangiles, não fazem parte do Novo Testamento. ça ne fait pas partie du Nouveau Testament. Fazem parte do Antigo Testamento. Ça fait partie de l'Ancien Testament. Para não irmos no Antigo Testamento, dizemos que são livros de transição. Pour ne pas aller dans l'Ancien Testament, nous disons que c'est un livre de Porque na transition. verdade o Novo Testamento começa pela revelação no Atos. Parce que le Nouveau Testament commence par la révélation des actes. Quando o cordeiro é imolado Quand l'agneau est immolé e o selo do Espírito Santo é manifesto. et le cachet de Saint-Esprit se manifeste. A morte e ressurreição de Cristo La mort et la résurrection de Christ. abre uma nova era que é a era do Novo Testamento. Il y a un nouveau ère qui était dans le Nouveau Testament. Mas é importante Mais c'est important. esse livro C'est un livre de transição. de transition. Não podemos passar Nous ne pouvons pas passer numa nova vida d'une nouvelle vie sem antes passarmos no Mateus. sans pourtant passer par le Matthieu. Quando falo do Mateus, não falo propriamente do livro do Quand Mateus. je parle de Matthieu, je ne parle pas proprement Estou a du livre falar de do Matthieu. Espírito. Je parle de l'Esprit. Considera Considérez o Antigo Testamento l'Ancien Testament como nova, antiga vida. comme l'ancien E vie. considera o Novo Et Testamento considérez la vie Comme du une Nouveau nouvelle Testament vie. comme une nouvelle vie. Aleluia. Alléluia. O livro de Mateus é livro de transição. Le livre de Matthieu, c'est un livre de Você transition. não pode transitar. Tu ne peux pas Não transiter. podes partir por outra Tu ne peux banda. pas partir de Sem l'autre antes côté. passar por Si Mateus. pourtant ne pas passer par Afinal Matthieu. de contas, Mateus Finalement, quer Matthieu, simplesmente dizer dom de Deus. ça veut dire tout simplement le don de Dieu. Vou recuperar isso. Je vais récupérer ça après.
Mateus quer dizer dom de Deus. Matthieu veut dire tout simplement don de Dieu. Mateus é um livro Matthieu, c'est un livre muito importante do começo do Novo Testamento. très important du commencement du Nouveau Testament. Mas entre Mateus e Marcos, Mais entre Matthieu et o Marcos foi escrito primeiro. Marc qui est Mas na écrit classificação, mais la começam a classificar primeiro ils ont commencé à Mateus. classer Matthieu. Ah, afinal de contas, existem Ah. certas razões Il y a beaucoup de raisons que eles começam a lhe classificar e pôr na classificação como primeiro. pour commencer à classer Matthieu comme premier livre. Mateus Matthieu, guarda-nos certos mistérios. il y a certains mystères qui est gardé dedans, qui est caché dedans. Mateus começa a falar do começo, Matthieu commence à parler de começa a falar commencement, da origem, commence à parler começa a falar da de genealogia de commence à parler Jesus. de généalogie de Jésus. Aleluia. Alléluia. Começa a falar da genealogia. Il commence à parler de Onde généalogie Jesus começa. où Jésus comme a Ah, commencé. ele remonta Jesus Il remonte Jésus com Abraão, avec Abraham, Davi. David. Alléluia. Começa a falar do começo. Il commence à parler de commencement. Começo de Jesus. Le commencement de Jésus. Começo de Jesus. Le commencement de Jésus. De onde ele vem. Quand il est venu, A sua identidade. son identité. Também vou guardar isso, vou recuperar. Ça aussi, je le garde et je vais récupérer ça Ah, après. Mateus é um livro Matthieu, c'est un que não livre. só mostra Jesus como pessoa, Il ne montre pas Jésus seulement comme une personne, mas demonstra Jesus também na cara de leão. mais il démontre aussi Jésus dans la figure ou dans une forme de lion. Como leão. Comme un lion. Afinal, leão quer simplesmente lhe mostrar como rei. Oh, lion, ça veut dire tout simplement un roi. Como senhor dos Comme le senhores. Seigneur des Seigneurs. Afinal de contas, você não pode sair do outro lado Donc tu ne pouvais pas, e passar para o outro lado tu ne peux pas sem sortir se ici pour encontrar être com o connu. rei, Sans pour ça sem se rencontrer encontrar le com o roi. Sans Senhor, pour ça rencontrer sem le se Seigneur. encontrar com o Sans Senhor. pour ça rencontrer le Seigneur. Ele disse: se você crê Il a dit si tu no crois Senhor, du Seigneur, você terá a vida. tu y auras la Você vie. recebe a vida. Tu recebe Então você a não vida. pode passar noutra Mais tu ne peux banda. pas passer Oh, entre sem se côté. encontrar com Sans Mateus. pour ça se rencontrer Você não le pode Seigneur. passar noutra Tu ne peux banda. pas passer Sem entre se encontrar côté. com Mateus. Sans pour ça se Oh, rencontrer eu avec te Matthieu. convido Moi, je a t'invite passar no Mateus. de passer par Antes Matthieu de à considera o Antigo Testamento Considera como Testament antiga vida como e antiga o Novo vida. Testamento et la Nouvelle como nova Testament vida. comme une nouvelle vie. Você não pode passar sem se encontrar com Mateus. Tu ne peux pas passer sans Ele vai te pouvoir apresentar rencontrer Senhor. Matthieu. Il représente Jésus. Ele vai te apresentar o Il va Senhor. représenter le Seigneur Ah, como rei dos comme le reis. roi des Como o rois, Senhor dos comme le senhores. Seigneur du Seigneur, Como o mestre. le maître, O caminho. le chemin, A vida. la vie. Muitos querem passar numa outra Beaucoup dimensão. veulent passer Querem notre passar passage. num outro Ils nível, veulent aller à mas outro não niveau. querem se encontrar com Mateus. Maintenant, ils Não ne veulent querem pas se passar rencontrer no avec Matthieu. Ils Mateus. ne veulent pas passer Oh, e chez quando Matthieu. falamos do Novo Quand nous Testamento, parlons du Nouveau Testament, é porque houve um Antigo parce Testamento. qu'il y a la fin Antiga du Testament, aliança. l'ancienne Por alliance. que Deus vira a página? Pourquoi Dieu a tourné la page? É porque o Antigo Testamento faliu. Parce que l'Ancien Testament n'a pas réussi. Sim, Oui, o Antigo Testamento caiu. l'Ancien Testament est O tombé. Antigo Testamento tem muitos elementos negativos. L'Ancien Testament a beaucoup de choses Ah, négatives. eu te convido a sair do outro lado. Moi, je t'invite A passar no outro de lado. passer de l'autre Porque côté. lá vai se encontrar com Moisés. Tu vas te rencontrer avec Moïse. O Moisés é o homem da lei. Moïse, c'est l'homme de A la loi. lei La loi não dá vida. ne te donne pas A la lei vie. é como um espelho. La loi, c'est A comme lei é l'aliment. como um termômetro. La loi, É como um termômetro. c'est comme le thermomètre. Ele só te diz que a tua temperatura está alta. Il va te dire seulement que ta Mas ele não pode température est te haute. tratar. Mais il ne peut pas te Ele traiter. só te diz que você tem um defeito. Il va te no dire lar. que tu as Mas un ele défaut não quelque part. pode te Mais il ne tratar. peut pas t'arranger. Aleluia. O Alléluia. Antigo Mais Testamento l'Ancien tem Testament, muitos defeitos. il y a beaucoup de O défauts. Moisés Mais Moïse, só prende, só bate, só mata. Moïse, il tape, il tue seulement. Sim, Oui, uma vez. un jour, Cometeram um grande erro. il a fait une grande erreur. Os homens da lei Les hommes de la cometeram loi, um grande ils erro. ont commis une grande erreur. Havia uma mulher adulta Il y avait une femme, que adulterou. elle était adultère. Então, Ainsi, pegaram ele. ils ont pris Levaram ele a ils Jesus. ont ramené ça à Jésus. Ou podiam lhe levar noutros Il escritos, fallait qu'il nos allait dans doutores da lei. Mas eles l'autre. cometeram um Mais grave ils erro ont da fait vida. une grande erreur. Levaram ele ali. Ils ont Eles não sabiam ils que a savaient linguagem do
Antigo Testamento e a linguagem de Jesus era diferente. As pessoas na sua vida vão cometer os grandes erros. Les personnes dans ta vie, ils vont commettre une grande Vão erreur. cometer o grande Ils erro. vont commettre Em une vez de te grande erreur. levarem a Au Moisés, lieu de te ramener à Moïse, que apedreje, vão te levar a Jesus. Sem saber que a linguagem de Jesus é uma linguagem diferente. Jesus é a linguagem da graça. Jesus é a linguagem da salvação. Jesus é a linguagem do perdão. Jesus é a linguagem do amor. Jesus é a linguagem da elevação. As pessoas na sua vida vão cometer o grave erro. Em vez de te levarem no Antigo Testamento, vão te trazer no Novo. Ou você vai passar por Mateus. Eu estou vendo alguém que está aqui. Que na sua vida, os seus inimigos, as pessoas que não te gostam, até o próprio Satanás, vai cometer o erro. Em vez de te levar a Moisés, vão te levar a Jesus. Afinal de contas, a linguagem de Jesus é uma linguagem diferente. É a linguagem do amor. É a linguagem da graça. Eu profetizo para alguém que está aqui que esta graça possa fazer um percurso dentro da sua cabeça, dentro dos seus olhos, dentro das suas mãos, dentro das suas veias, do seu sangue, que possa correr a unção da graça, que a graça te cubra, que a graça te defenda, que a graça te faça graça. Oh, Jesus é a graça. Cometeram um erro, um grande erro da sua vida, elevaram essa pessoa a Jesus, pensaram que Jesus podia lhe condenar, pensaram que Jesus podia lhe matar, pensaram que Jesus, afinal de contas, a linguagem de Jesus é uma linguagem diferente. Oh, na sua vida, as pessoas não vão saber onde você está. Onde estão te levar é uma linguagem diferente. Não é a linguagem da condenação, mas é a linguagem da graça. Trouxeram essa mulher, Jesus. Ils ont ramené cette femme à Jésus. Esse Jesus. Ne savaient pas que c'est Agora Jésus. eles levam essa mulher. Ils ont ramené Não cette tem a femme. mesma linguagem com Moisés. Ils n'avaient pas Porque même se la levassem a Moisés, Parce que si a ils lei ramené diz, cette femme à Moïse, la loi dit, a mulher que adultera la femme a dit, une femme adultère, deve lhe matar. il devait Deve être ser tué. apedrejado. Il devait Mas être essa mulher encontrou a graça. lapidé. Essa mulher se encontrou com Jesus. Cette femme, ça change parce qu'il rencontrait Jésus. É o maior erro que os escribas e Ils ont- fariseus Ils ont cometeram. fait une grande Por erreur. que não lhe levaram no templo? Pourquoi n'ont pas Onde ramené tem ça dans aqueles un temple? que fazem descer os óculos de lei. Pas pour que Moisés diz, Mais Moïse a a dit, mulher que adulterar la e femme qui foi va combattre apanhada l'adultère, tem de ser va être apedrejada. tuée, va être lapidée. Levaram ela a Jesus. Ils ont ramené cette femme à Jésus. Esqueceram que Jesus tinha uma linguagem Ils ont diferente. oublié que Jésus avait notre langage. As pessoas vão cometer o grave erro da sua vida. Les gens vont commettre une grande erreur dans ta Em vie. vez de te condenar, Au lieu de te condamner, vão procurar saber de ils vont Jesus. chercher à savoir de Jésus. Jesus mesmo que você é culpado, ele te defende. Jésus, même que tu es coupable, il va Não te só dizer défendre. para você ir cometer. Je te dis pas Mas quoi quando le você commettre. comete erro, Mais si tu commets Jesus erreur, ainda assim te defende. Jésus, il est là Oh, pour porque te você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Parce que toi, tu es le co-héritier de Christ. Jesus defendeu esta mulher. Jésus a défendu cette femme. No fim, À la fin, lá já não estava ninguém. il n'y avait personne d'autre. Ele disse: Et il a dit, Eu não sou Moisés. moi je ne suis pas Moïse. Se fosse Moisés, Si c'était Moïse, podia te il apedrejar. allait te lapider. Eu não te condeno. Moi je ne te condamne pas. Vá. Va, Não volta mais. mais ne le fais plus No Antigo dans Testamento. l'Ancien Testament. Não volta Ne mais. retourne plus No Antigo dans l'Ancien Testamento. Testament. Não volta Ne mais. retourne plus No Antigo dans l'Ancien Testamento. Testament. Porque lá Parce que là-bas, tem Moisés. il y a Moïse. Cuidado. Attention, Lá tem là-bas il y a Moisés. Moïse. Lá vai se encontrar com Moisés. Là-bas tu vas te rencontrer avec Moïse. Permaneça aqui. Reste aqui, Na cidade ici, de refúgio. dans la cité des refuges. Aleluia. Alléluia. Esta mulher Cette femme, recebeu o dom. elle a reçu un don. Afinal de contas, Mateus significa simplesmente dom de Deus. Matthieu signifie tout simplement don de Dieu. Indo mais longe Si ainda, je vais aller encore plus loin, que a Bíblia diz uma coisa muito importante. la Bible dit une chose très importante. Acho no Mateus 7. Je pense dans le livre de Matthieu 7. 7:13, se não me engano. 7, 13, si je ne me trompe pas. Se os vossos pais Si vos pères
daqui da terra, ici de la terre, que são maus. qui sont mauvais. A Bíblia diz mesmo isso com precisão. La Bible dit ça avec Se précision. vocês, homens, Si vos pères, que são maus, qui sont mauvais, podem dar boas coisas, ils peuvent donner de bonnes choses. quanto mais Deus, Combien de plus fortes raisons que que Dieu, é bom. qui est bon. Tudo de bom vem de Deus. Tout ce qui est de bien vient de Dieu. Tudo de bom vem de Deus. Tout ce qui est de bien vient de Dieu. Ah, tudo de bom vem de Oh, Deus. tout ce qui est de bien vient de Dieu. Tudo de bom que você tem Tout ce vem de qui est Deus. de bien vient de Dieu. Tudo de bom que você tem vem de Deus. Tout ce qui est de bien que toi tu as vient A de Dieu. saúde é bom, vem La de Deus. saúde est bien de vient A de Dieu. vida é bom, vem de La vie Deus. est belle vient de Ah, Dieu. o marido, a mulher que você tem é bom, vem La de femme, Deus. le mari que vous Os avez filhos vient que de vocês Dieu. têm são dom vindo de Tout Deus. ce que tu as de bien vient de Dieu. Afinal de contas, Oh, existe uma cooperação. il y a une coopération. Os céus se abrem Le ciel s'ouvre e derrama et fait tomber o dom les dons aos homens. aux hommes. O reino Le règne, está sempre c'est simple disponível et disponible para te apoiar, pour t'appuyer, para te ajudar, pour t'aider, para te levar. pour t'élever. Mas tudo depende de ti. Mais tout dépend de toi. Razão pela qual se recitares com pormenor, La raison pour laquelle si on cite, se fizermos uma recitação si nous faisons une récitation da oração que Jesus ensinava nos seus discípulos, de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, verás que existe menção. tu verras qu'il y a un message. Sempre o reino a dar aos homens. C'est seulement le règne qui est donné aux hommes. Deus sempre a dar aos homens. Dieu, il donne seulement aux hommes. Ah, eu profetizo para alguém Moi, je prophétise pour toi. que o dom de Deus liga-se na sua vida. Le don de Dieu se lie avec Que ta a vie. unção de Mateus se liga na sua Que vida. le sang de Matthieu se lie dans ta Que vie. todas as coisas boas se ligam na sua Que vida. toutes les choses Oh, bonnes o se céu lient dans está ta vie. sempre disponível para te dar. Uau, Senhor. O céu está sempre disponível para te Le dar. ciel est tout le temps disponible pour te donner. Amém. Mateus significa dom de Deus. Matthieu signifie don de Dieu. Qual é o dom de Deus para a sua vida? Quel est le don de Dieu pour ta Ah, eu vie? sei que tudo de bom vem de Deus. Moi, je sais que tout ce qui est de bon vient de Tudo Dieu. de bom vem de Tout Deus. ce qui est de bon vient de Dieu. Tudo de bom vem de Tout Deus. ce qui est de bon vient de Dieu. Tudo de bom vem de Tout Deus. ce qui est de bon vient de Ah, Dieu. tudo de bom que você tem vem de Tout Deus. ce qui est de bien que você tu A as vient razão de pela Dieu. qual La Deus raison te deu pour laquelle que Dieu t'a donné o seu dom. son don. Nós estamos a falar de Mateus. Nous sommes en train de parler de Matthieu. Mateus significa dom de Matthieu Deus. qui signifie don de Dieu. Dom de Deus para o seu Don de Dieu pour ta Dom vie. de Deus para o seu trabalho. Don de Dieu pour ton O que é travail. que você espera do céu? Ou qu'est-ce que toi tu attends du ciel? O que é que você espera do céu? C'est quoi tu t'attends du Deus ciel? de Deus é o Mateus. Le don de Dieu, c'est Matthieu. Deus te deu o Mateus. Dieu t'a donné le Matthieu. E o que é o Mateus para a sua vida? Mais qu'est-ce qui est Matthieu pour ta vie? A graça do Senhor. La grâce de Dieu, A saúde. la santé, A vida. la vie. Tudo que você tem de bom vem de Deus. Tout ce que tu as du bien, de bon vient de Dieu. Amém. Eu estou ouvindo Moi, je viens, alguém dizer: quelqu'un a dit, j'ai entendu quelqu'un dire, sairemos. pardon? Como sairemos? Oh, comment on sortira De um lado para o outro. de l'autre côté, Eu te pour l'autre convido côté. simplesmente a passar no Mateus. Moi, je le dis tout simplement de passer par Matthieu. Lá você receberá o dom de Deus. Là, tu recevras le don de A Dieu. salvação é dom de Deus. Le salut qui est le don de É Dieu. gratuita. C'est gratuit. A salvação é dom de Le Deus. salut, c'est le don de Dieu. Muita gente não são salvos hoje. Beaucoup de gens ne sont pas sauvés Porque aujourd'hui. querem permanecer no Antigo Ils Testamento. veulent rester dans l'Ancien Testament. Querem permanecer lá. Ils veulent rester là-bas. Querem permanecer Ils lá. veulent rester là-bas. Querem permanecer lá. Ils veulent rester là-bas. Não permaneça lá. Ne restez pas là-bas. Moisés está lá. Moïse, il est A là. lei está lá. La loi est là-bas. A lei é perfeita, mas não rende perfeito. La loi est parfaite, mais Não rende pessoas perfeitas. ne rend pas un homme parfait. O Antigo Testamento é perfeito, mas não rende pessoas perfeitas. L'Ancien Testament est parfait, mais ne rend pas l'homme parfait. É justa, mas não te rende justo. L'Ancien Testament est juste, mais ne rend pas l'homme juste. Mas o dom de Deus, Mais le don de a Dieu, justiça é dom de Deus. la justice, c'est le Até a don de Dieu. santificação que nós Même temos. la sanctification Não que é nous pela nossa avons, força, ce n'est pas pour notre mas é dom force, de mais Deus. c'est un don de Oh Dieu. meu Deus. Oh mon Dieu, Até a
sanctification Même la sanctification, est un don de Dieu. c'est un don de Donc Dieu. la Bible dit, Parce que la Bible nous dit, est imputado, vous êtes, nous est posta, il nous a mis, nous est posta, il nous a obligés, il nous a mis, il nous a impité. il nous... Impité, ouais. Amen. Il nous a mis, il colocou. Quer dizer, não é pela nossa Ce força, n'est pas par notre não force. é porque nós somos, C'est não é parce pela que nossa nous inteligência, c'est pas par notre mas foi nos intelligence. imposto. Mais il nous a mis, il nous a imposé. A justiça é isso. La justice, A c'est ça. santificação é La isso. sanctification, Por c'est isso a ça. Bíblia diz, C'est pour cela que não tememos a Deus Nous temons- pela nossa força, Nous mas sommes pela nous sua ne pas nossa Dieu par notre force, mais par Quer dizer, l'aide não é de nossa inteligência, C'est pas não notre é nossa intelligence, força, c'est pas notre não é nossa force, corrida, c'est pas não é notre nosso force, estudo, c'est mas pas foi notre nos étude. imputado a justiça, Imposé foi a nos justiça. posta a santificação. Poser la sanctification. É dom de Deus. C'est un don de Dieu. É dom de Deus. C'est un don de Dieu. Oh, a dimensão Mateus é linda. Oh, la dimension de Matthieu, c'est bon. A dimensão de Mateus é bom. La dimension Porque de a Matthieu est dimensão bien. Mateus você recebe. Dans la dimension de Não Matthieu, pela sua força. ce n'est pas par ta Oh, force. eu venho dizer a Moi, je suis venu dire à você toi, terá facilidade. tu auras la Sem facilité. mesmo suas forças. Sans ta force. Porque o que nós fizemos esforço para ter, recebemos por mérito. Mesmo a salvação. Même la salvation. Deus não queria que fosse pelo mérito. Porque lá atrás no Antigo Testamento, Dans l'Ancien as pessoas Testament, tentaram pelo mérito. la personne, Pela les gens força, qui ont pela inteligência, a força de animar. Pela As inteligência. pessoas não Ils conseguiram. n'ont pas pu Oh, não conseguiram. Ils n'ont pas pu Foi sempre com imperfeição. Ils ont Razão pela imperfeição. qual, La na razão dimensão Mateus, La dimensão Deus de ele mesmo, Deus deixa o seu trono. Dieu est sur Oh, le ele se encarna. Il s'incarne. Ele toma um corpo Il para revient que à ce não corps. seja mais imperfeita On est as nossas parfait. ofertas, não seja mais imperfeita On est o bien sacrifício, parfait, la mas um sacrifício Mas o sacrifício perfeito pour soit para que parfait. agradasse a Deus. Pour Oh, um donner gloire à sacrifício Dieu. que é dado para ti, C'est que é qui um donne dom à de toi. Deus para C'est un ti, don de Dieu mas pour com toi. perfeição. Mais avec la Oh, perfection. meu Deus. Com perfeição. Avec la perfection. Os animais no Antigo Testamento, Les animaux de l'Ancien oh, Testament, cobriram o nosso pecado. ils ont E não ils tiravam o font le pecado. péché, ils n'enlèvent pas le péché. Se eu for mais longe, Si je vais encore plus loin, há uma pregação que eu digo: il y a une prédication que je dis, Deus Dieu, tem memória. attends, Dieu a la mémoire. Não tem memória. Ah, Dieu n'a pas de mémoire. Ou seja, a memória de Deus é fraca. Ah, la mémoire de Dieu est faible. Sabe Alléluia. por quê? Alléluia. Vous savez pourquoi? Porque quando nós pecamos, Parce que quand nous péchons, pedimos perdão. nous avons demandé pardon. A Bíblia nos diz: La Bible nous dit, Deus já não se lembra Dieu, il ne se souvient plus quando te perdoa. quand il te pardonne. Amen, amen. Quando você pede perdão Quand tu demandes com pardon, sinceridade, avec sincérité, Deus esquece. Dieu oublie. Então a memória de Deus Donc la mémoire de Dieu é de Deus. est de Dieu. Os homens dizem: Les gens te disent, perdoei, mas não esqueci. ah, je l'ai pardonné, mais je ne l'ai pas Te oublié. perdoei, mas não esqueci. Je l'ai pardonné, mais je ne l'ai pas Mas oublié. Deus, quando te perdoa, Mais Dieu, quand il te já pardonne, não se lembra. il ne se souvient Esquece. plus. Il oublie. Por isso, Et pour c'est pour ele cela, te perdoa várias vezes. il te pardonne plusieurs fois. Por isso não se lembra mais. C'est pour cela qu'il Razão pela oublie. qual, La raison pour laquelle, nesta dimensão, dans cette Jesus dimension, nos ensina Jésus nous a enseigne perdoar a perdonner 7 vezes 70. 67 Quer fois, dizer 67 infinito. fois. Jesus quis simplesmente dizer: Il voulait tout quando simplement dire, você sai quand tu sors do Antigo Testamento Antigo Testamento e passa et tu passes no Novo dans le Testamento, Nouveau Testament, sai da antiga vida tu sors para a nova vida. nouvelle Você vie. tem de adquirir Il faut o hábito de Deus. recevoir la Você vie tem de de Dieu. adquirir Il faut o recevoir ser de Deus. le ser de Você Jésus. entra na dimensão Entre la dimension, divina. Entra na dimensão divina. entre la dimension divine. Si, Quando você perdoa, quand tu pardonnes, eu ouço entre parentes moi j'entends entre muitos parenthèses pregadores a dizer: beaucoup de prédicateurs qui disent, mesmo que você lhe perdoar, même si tu le pardonnes, não esquece. n'oublie pas, Saiba sempre lhe pôr distância. c'est pour le mettre toujours Porque à ainda distance. pode cometer. Et il peut encore faire la même chose. Oh. Quando você perdoa, Quand tu pardonnes, faça esforço fais l'effort de ter a memória de Deus. de plus avoir les mémoires de De Dieu. cultivar o amor em ti.
de cultiver l'amour en toi. Eu sempre digo, Moi, je dis souvent, Deus é amor. Dieu est amour. Enquanto não cultivarmos amor, Mais si nous ne cultivons pas l'amour, ainda não temos a natureza divina. on n'a pas encore eu la nature de la nature de A Dieu. natureza de Deus. La nature de Dieu. A natureza de Deus é amor. La nature de Dieu, c'est A l'amour. natureza de Deus é perdão. La nature de Dieu, c'est le pardon. Aleluia. Alléluia. Quando você perdoa alguém, Quand tu pardonnes quelqu'un, eu digo sempre, faça exercício do amor. moi je fais toujours que fais l'exercice de l'amour. Sabe o que é exercício? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui est là, l'exercice de l'amour? Quando alguém Si quelqu'un te odeia. Isso acontece muito nos qui trabalhos. quelqu'un te haït, tu n'aimes pas. Teu chefe se implica sempre com você. Ça se passe beaucoup. Ton chef il s'implique beaucoup Teu sur colega toi. se implica muito contigo. Ton collègue s'implique beaucoup sur toi. Em vez de você lhe odiar, Au lieu de le haïr, aí você entra no jogo de Satanás. maintenant tu vas rentrer dans le jeu de Satan. Você lhe ama. Tu l'aimes. Faça exercício do amor. Fais l'exercice de l'amour. Saúde essa pessoa Saluer cette personne. e diz sempre no teu coração, obrigado, Senhor. Tu dis c'est dans ton cœur, merci Seigneur. Ajuda-me a amar essa pessoa. Aide-moi à aimer cette personne. E você verá que, sem você falar, Tu vois que même si tu ne parles pas, esse clima automaticamente começará a mudar. et c'est la clim, ça va commencer automatiquement à É changer. exercício do amor. C'est l'exercice de l'amour. Aleluia. Alléluia. Em vez de você, quando alguém te odeia, você lhe odeia, não. Au lieu si quelqu'un t'aime pas, te haïs, toi ensuite tu les haïs. Não, Non. você lhe ama. Toi tu l'aimes. Esforça. Fais l'effort. A natureza divina La naturelle du vie. diz, Pai, ajuda-me a Dis, amar essa Père, pessoa. aide-moi à aimer cette Ajuda-me a personne. amar essa pessoa. L'Esprit Saint, aide-moi à aimer cette personne. Ama essa pessoa. Aime cette personne. Ora por essa pessoa. Prie pour cette personne. Você vai influenciar espiritualmente essa pessoa. Você vai ver que ele vai mudar. Spirituellement, tu vas influencer, tu vas voir que cette personne va changer. Eu, nos momentos de estresse, fico muito calmo. Moi, dans les moments de détresse, je reste calme. Momento de muito estresse, tô calmo. Moment de beaucoup de stress, je reste calme. Momento de estresse, tô calmo. Je suis calme dans les moments de détresse. Você pode não me entender. Você, tu ne peux pas me comprendre, mais je reste calme. Lá dentro, oro em língua. Là, à l'intérieur de Quando moi, a je situação prie, está même là. complicada, eu digo, Senhor, Quand la situation est compliquée, je dis, Seigneur, que essa situação que cette já situation foi resolvida. est déjà résolue. Essa situação recebeu o bom rumo. Et cette situation a eu déjà la solution. Obrigado por tudo. Merci pour tout. Estou vendo a paz, amor, Je vois la paix, l'amour, abertura. l'ouverture. Em pequeno tempo, você vai ver a situação se endireita. Dans un peu de temps, vous allez voir que la situation va changer. Isso é exercício do amor. C'est l'exercice de É l'amour. exercício da fé. C'est l'exercice de la foi. É fácil. C'est facile. Quando a situação está complicada, Quand la situation est o compliquée, normal é você se estressar. c'est normal que tu sois stressé. Faça o contrário. Mais fais le contraire. Faça o contrário. Fais le contraire. A situação não correu bem. La não está situation correndo bem. Diz, ne va Senhor, pas bien. sei que isso correu bem. Dis Seigneur, je sais que Porque ça você se tem a passe bien. natureza divina. Parce que tu as la naturelle, tu as Porque a la Bíblia nature diz, divine. tudo concorre bem para aqueles que amam a Deus. Tout concourt bien de ceux qui Se aiment você ama Dieu. Deus, Si tu aimes Dieu, mesmo que a situação estiver même la complicada, situation est compliquée, aleluia, saiba que o fim dará certo. sache que la victoire est certaine. Saiba que a situação vai te endireitar. Sache que la Porque situation va a changer. sua identidade Parce que ta é identidade divina. l'identité divine. Oh, se a mãe tivesse aqui, Oh, si tu nous ele aimes, podia confirmar. il ne pas confirmer. Porque a sua mulher, Parce que sa que femme, diz, estás a lutar contra Mardoqueu, tu se dis esse que é da raça judia, ça c'est la é da race raça dos judeus, C'est la race des você Judeus. perderá a guerra. Você vai cair. tu vas Você vai perder. tomber. Não é porque você ora muito. Non, Não parce é que porque tu você pries está em beaucoup. França. Ce n'est pas parce que Não tu es é en porque France. você é inteligente. Non, parce que tu es é intelligent. Non, non. É por causa da sua raça. C'est à cause de sa Da sua race. identidade. À cause de la solidarité. Quando nós saímos do Antigo Quand Testamento nous sortons dans l'Ancien para o Novo Testament pour aller dans le Testamento, Nouvel nós Testament, recebemos nova nous identidade. recevons une nouvelle Oh, identité. meu Oh, Deus! Recebemos nova nous identidade. recevons une nouvelle identité. A mulher de Amã La femme sabia d'Aman, il que savait o que luta qui combat. não é a força da Ce pessoa, n'est pas la force mas d'une é a personne, identidade da mais pessoa. c'est l'identité d'une personne. Existem nações fortes. Il y a des nations très fortes. Sabem por quê? Vous savez pourquoi? Identidade. C'est l'identité. Se tiver guerra aqui, S'il y a la guerre aujourd'hui,
Sabe o que os Estados Unidos vai fazer? Vous savez qu'est-ce que les Mesmo se États-Unis vont tiver faire? só americano, Même seulement il y a un Américain. vão procurar lhe tirar. Ils vont chercher à les faire rapatrier. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Identidade. C'est l'identité. E nós L'identité. temos a identidade superior. Nous avons l'identité A nossa supérieure. identidade é mais do que a identidade Notre identité, c'est americana. plus que l'identité É mais que a américaine. identidade É plus que alemã. l'identité É allemande. mais que a identidade C'est plus francesa. que l'identité É mais do française. que a identidade russa. C'est plus que A l'identité nossa russe. identidade Notre é a identité, identidade celestial. c'est E l'identité a Bíblia céleste. diz: La eu Bible vos pus no mundo Moi, je vous mets dans como le meus monde embaixadores. comme les ambassadeurs. Afinal de contas, Wow. o embaixador Un ambassadeur, é representante c'est un représentant do seu país de son pays, numa outra de notre nação. nation. Nós somos representantes Nous sommes de représentants Deus, de Dieu, do reino dos do céus, reino dos céus, aqui na terra. ici sur Por terre. isso não tema. Ce que O nous documento devons vir faire. ou não, Le não documento tema. pas. Porque Parce você que toi, é representante tu es représentant do céu na terra. do E se as pessoas quiserem ver Deus, Si les gens eles não procuram em outro sítio. não As pessoas não vão em outro sítio. Les gens ne vont É só pas te te procurarem. ils vont te Porque você é chercher. representante do parce que céu. toi, tu es le représentant Aqui na du terra. ciel. Ici sur terre. Eu, quando quero vir aqui Moi, si je vais venir ici, na Europa, ici en Europe, vou na embaixada. je vais à l'ambassade. Sabem por que eu Vous savez pourquoi je vais à l'ambassade? Porque eu preciso de permissão. Parce que j'ai besoin de la permission. Preciso de legalidade J'ai besoin de l'égalité para estar no Estado Schengen. pour aller dans l'état Schengen. Vou, Je vais, o cônsul ou embaixador le consulat ou l'ambassadeur, me autoriza, il me donne me l'autorisation. dá a legalidade Il me donne la de légalité estar legal no espaço Schengen. que je sois légal dans l'espace Schengen. Quer dizer, quando quero aceder ao espaço Schengen, Cela veut dire si je vais entrer dans l'espace Schengen, vou à embaixada. je vais à l'ambassade. Vou ao representante do Estado Schengen. Je vais chez le représentant de l'espace Schengen. Nós temos Nous avons, de andar com cabeça erguida. il faut marcher à la tête O rei dos haute. reis é nosso pai. Le roi des rois, O s'il te Senhor dos plaît. senhores é nosso Le pai. Seigneur du Seigneur, s'il te Essa é plaît. a dimensão matéria. Non, c'est la dimension du Matthieu. Tudo quanto nós queremos somos aptos de receber. Tout ce que nous voulons, nous avons l'autorité de le recevoir. É a dimensão matéria. C'est la dimension de Matthieu. O Senhor dos senhores Le Seigneur des Seigneurs, c'est notre e papa. nos pôs lá como seus representantes. Il nous a mis Quando dans alguém le quiser ver représentant. Deus, Si quelqu'un basta simplesmente te ver. Se quelqu'un Quando veut alguém voir quiser Dieu, il va te aceder ao reino dos si céus, quelqu'un veut accélérer dans le règne de Dieu, basta simplesmente te ver. il seulement te voir. Ah, por isso eu venho motivar alguém. C'est pour ça que je suis venu Não motiver precisas quelqu'un. chorar. Faut pas Não pleurer. precisas lamentar. Faut pas se Não lamenter. precisas murmurar. Faut pas murmurer. O reino dos céus. Parce que le règne O du reino ciel, dos céus. le règne du Depois ciel, como representante. si tu Se alguém t'arrives comme quiser ver représentant, Deus, si quelqu'un que veut voir veja Dieu, simplesmente. il va passer Se par alguém toi. quiser Si c'est aceder ao reino dos le céus, règne du ciel, que te veja. il va seulement te voir. E sabem o que é o reino dos céus? Vous savez qu'est-ce que signifie le royaume du ciel? É tudo de bom. C'est tout ce qui est du É bien. milagre. C'est le É miracle. perfeição. C'est la É perfection. bondade. C'est la bonne. É perdão. C'est le É pardon. C'est Isso l'amour. é o reino dos C'est céus. ça le règne du ciel. O reino dos C'est céus. la reine du ciel. O reino dos céus. Le règne du ciel. Reino dos céus. Le règne du ciel. Será que é representante do reino aqui? Est-ce qu'il y a un représentant du règne de Dieu ici? Será que é representante do reino aqui? Est-ce qu'il y a un représentant du royaume de Dieu ici? Ou será que é representante do reino Est-ce aqui? qu'il y a un représentant du royaume de Dieu ici? O embaixador não depende da nação em que ele está, L'ambassade, il ne dépend pas de la nation où il est, mas ele depende da sua nação. mais il dépend de son nation. Ah, ele não Il depende. ne dépend Se pas. eu for embaixador de Angola na França, Si je vais dans não vou l'ambassade de la France, depender nem da economia francesa, je ne vais jamais dépendre nem da de l'économie de realidade la France, ni de la francesa, réalité mas da française, realidade celestial. mais de la Ou seja, réalité de angolana. Angola. E você também Et toi não aussi, dependerá da realidade tu ne terrena, dépendras pas de la nem da royaume de realidade Satan, francesa, ni de la réalité mas da française, realidade celestial. la réalité Da realidade céleste. celestial. La réalité céleste. Tudo isto Tout ça, que estamos a ver, que nous complicações, la complication, choro, le chant, barreiras, é a realidade da c'est la terra, réalité de la mas a terre. realidade Mais do la celeste réalité céleste, diz o quê? et ça nous dit quoi? A realidade celeste diz o quê? La réalité céleste nous dit quoi? Não há mais condenação
daqueles que estão em Il Cristo. n'y a plus de Não connexion há pour mais tous ceux qui barreiras, aiment le Seigneur. daqueles que estão em Il Cristo. n'y a plus de Já não há connexion. mais doença, Il y a plus daqueles de que estão maladie em Cristo. pour tous ceux qui aiment Oh, Christ. há uma transição, Il y a une daqueles que estão em transition Cristo. pour tous ceux qui aiment Oh, le Seigneur. não há mais. Eu admiro os pregadores dizerem. Não havia um pregador e lamentei muito. Je vis un prédicateur, en tout cas, ça me fait du mal. Disse, até os pastores Il a dit, même les pasteurs, têm laços familiares. ils ont des liens familiales. Até vocês cristãos Même toi, chrétien, têm laços tu as familiares. des liens Estão familiales. amarrados em algum Vous sítio. êtes alliés quelque part. Eu lhe disse, Senhor, faça favor, Je vá disse, ler Senhor, novamente a Escritura. Je dis, Porque a Bíblia diz, s'il vous plaît, seu vas-y Filho do lire encore Homem nos les liberta. Parce que la Bible Serez dit, tu es realmente fils de livres. l'homme pour libre. Oh! Tu serais réellement libre. Mas como é que Mais comment? eu que sou cristão, Moi que je suis chrétien, tenho Cristo em j'ai mim, Christ o en Espírito moi. Santo, selo de Le Deus, Esprit Saint, está em le mim, cachet de Dieu est en toi et o en moi. demônio também, Et les démons, também está lá dentro. ils vont encore être là dedans. Non. Demônio não conseguirá viver com o Espírito de Démon Deus. ne pourra jamais vivre avec l'Esprit de Dieu. Ou você está endemoniado, Ou vous êtes dans les démons, ou você tem Cristo. ou tu as Christ. Quer dizer, quando você fala de cristão endemoniado, Quand vous parlez des chrétiens avec des démons, é um contexto que eu não consigo moi en entender. tout cas c'est un contexte Ou que je você é ne sais pas comprendre. cristão, Ou vous êtes chrétien, cristão livre, chrétien libre, sem laços familiares, sans lien familial, sem demônio, sans démon, sem condenação. sans condamnation, Ou você Ou bien- ainda está no Antigo Testamento, ou tu es encore dans l'Ancien Testament, com as leis, avec les lois, com as condenações, avec des com condamnations, os laços des familiares. liens familiales. A pessoa quando passa já no outro lado, Quand quelqu'un passe de l'autre côté, a Bíblia diz que os laços caem. la Bible dit que les liens tombent. Ah, mas você pode estar a passar o deserto. Ben oui, tu peux être en train de passer le désert. Você pode estar a passar dificuldades. Tu peux avoir des difficultés. Você pode ter barreiras. Tu peux avoir des barrières. Isso não significa dizer que você é um endemoniado. Cela ne veut pas dire que tu as des démons. E você está a passar na escola. C'est juste un passage. A escola é difícil. C'est une école. L'école, É escola. c'est une Você école. está a aprender Tu dois continuer para a apprendre. adquirir conhecimento, Pour avoir para la adquirir connaissance. experiência, Pour avoir l'expérience. para que você tenha Pour fundamento. avoir la fondation. Isso não quer dizer que ele Cela ne veut pas dire que tu as des démons. Non. Aleluia. Alléluia. Será que alguém que está comigo? Il y a quelqu'un qui est avec moi. É a Bíblia que lhe diz. C'est la Bible qui nous dit ça. A Bíblia diz, La Bible dit, no livro de Romanos, dans le livre de Romains, quando ainda não eras, quand j'étais encore, Non, quand je n'étais pas encore, vocês eram do diabo. ah, vous étiez dans le diable. Vous étiez Não tinham impies. Deus. Vous n'avez pas Dieu. No tempo conveniente, Ben, le temps, Le moment tempo opportun, le moment, Jesus Cristo fez o sacrifício. Jésus a fait un sacrifice. Para que isso? Pourquoi? Se quando você estava no Antigo Si Testamento, tu étais dans l'Ancien Testament, quando você estava na sua antiga vida, quand tu étais dans l'Ancienne os demônios não te vie, comeram, les não démons te massacraram. ne t'ont pas Quanto tué. mais você está aqui, Mais pourquoi como maintenant Dieu, representante do reino, dans le, será que o seu reino não vai te defender? est-ce que la Ou será que você não tem a cobertura? Est-ce que tu n'as pas la couverture céleste? Hein? Você já está no outro lado. Tu es déjà de l'autre Já está côté. no outro lado. Tu es de l'autre côté. Oh, já se encontraste com Mateus. Tu t'as Você já recebeu o Senhor. Mais tu as déjà rencontré le Seigneur. Amém. Será que o Senhor não vai te defender? Est-ce que le Seigneur ne te défendra pas? Entre parênteses. Entre parenthèses. Dom de Deus. Les dons de Dieu. O dom de Deus. Les dons de Dieu. O dom de Deus. Les dons de Dieu. Passar no outro lado Passer de l'autre côté, é sair de um lado cela veut dire que sortir d'un côté à l'autre. ponto D'un point para o outro. pour l'autre. Sair no ponto A Nous avons sorti dans le point A para o ponto B. pour aller dans le point B. Gostaria que lêssemos uma parte. J'aimerais bien Mas qu'on puisse lire une partie, leiam como eu, por favor. mais lis avec moi s'il vous plaît. Não, lisez como moi. Lis comme moi s'il vous plaît. 28. 28. E tendo chegado a outra banda, Lorsqu'il fit à l'autre bord, a província dos Gadarenos, dans le pays des Gadariniens, que ninguém podia passar por aquele caminho. que Saltei, personne... li a última parte. J'ai sauté, j'ai lu la dernière partie. Que personne ne pouvait passer dans ces chemins.
Alguém entendeu como eu fiz a leitura? Vous avez compris comment j'ai fait la lecture? Fiz simplesmente a ligação Je fais tout simplement la liaison. e tendo chegado a outra banda, Lorsqu'il fit à l'autre bord, a província dos Gadarenos, dans le pays des Gadaréniens, que ninguém podia passar aquele caminho. Li a última parte. il faut lire la dernière partie. Pulei a parte do meio, li só a última parte. Il s'était, bon, ça c'est l'élément, bon, que personne n'osait passer par là. Quer dizer que existe uma banda. Ça veut dire qu'il y a des endroits Há determinado ponto, qui a un point déterminé, mas que as pessoas precisam passar numa outra. mais les gens ont besoin de passer de l'autre côté. Numa outra província. Donc pour aller dans notre Chegar province, num outro local. pour aller dans l'autre local, Alguém está entendendo? quelqu'un est en train de comprendre. Sair do ponto A para o ponto B. Ça du point A pour aller au point B. Sair de determinado local para uma outra banda. Pour aller d'un local pour aller de l'autre Sair da côté. África para a Europa. Pour sortir Sair de da l'Europe, Europa para de Ásia. l'Afrique pour aller dans Sair da l'Europe. Europa para a América. Europe, Isso é sair Amérique. de uma banda para o outro. Sortir d'un côté à l'autre. Sair da igreja para casa. Sortir de l'église Sair de à la casa para maison. o trabalho. Pour sortir de la maison au travail. Devemos sair de uma banda para outra. Nous devons sortir de l'autre côté à Sair l'autre. de 2021 para De 2022. 2021 à 2022. Aí eu estou te conectando já. Je suis en train de te Sair connecter de déjà. 2021 para o 2022. Sortir de 2021 pour aller Ou en sair 2022. das desgraças de 2021 para 2022. Sortir dans les problèmes E de que o 2021. dom de Deus te acompanha para 2022. Que le don de E Dieu que o t'accompagne en 2022 você entra com a dimensão Mateus. Que le don de 2022, tu entres dans la dimension de Matthieu. Ou a dimensão Mateus nos mostra a identidade. La dimension de A Matthieu. dimensão Mateus nos mostra o dom de Deus. A dimensão Mateus nos mostra a graça do La Senhor. dimension de Matthieu nous montre la grâce du Seigneur. Aí eu oro para alguém que está aqui. Que o seu 2022 seja com a dimensão Mateus, seja com a unção de Mateus. Ou que você saia de 2021 para 2022 com uma outra dimensão, com uma outra velocidade, com uma outra unção, com uma outra visibilidade. Notre Oh visibilité. meu Deus! Oh mon Dieu. Vocês sabiam? Toi, tu savais, Jesus Jésus, estava com a multidão. il avait avec beaucoup de monde. Obrigado, Espírito Santo. Merci l'Esprit Saint. Jesus, onde lemos no 8, a Bíblia diz: Jesus estava com a multidão. Là où nous venons de lire, la Bible dit que E Jésus ele avait avec pediu multitude. Et il a que essa demandé multidão. qu'avec sa multitude, de passer de l'autre bord. Vocês sabem, muitas das vezes, Vous savez, il y a plusieurs Nós- Nous, estamos com Jesus, nous sommes avec mas Jésus. não queremos ser visíveis. Mais nous ne voulons pas être visibles. Ou está na multidão, Nous sommes dans la multitude. mas não queremos ser visíveis. Mais nous ne voulons pas être Estamos visibles. na multidão, Dans la multitude. mas queremos se Mais esconder. nous voulons se Ah, mas cacher. eu quero Mais moi, que je você veux esteja na multidão. que tu sois na E dentro multitude. da multidão, Mais tu sois você seja identificado puisse na être multidão identifié da dans la coisa multitude. que nós devemos fazer. Nous devons Que faire. sejamos vistos. Est-ce que nous soyons visibles? Sabem, Zaqueu? Vous savez, Zachée, Estava dentro da multidão. ils étaient dans la multitude. Oh, meu Deus. Oh mon Dieu. Zaqueu Zachée, estava na multidão, il était dans la mas multitude. não ficou simplesmente na Mais il multidão. n'est pas Se quiser fazer coisas diferentes, faire des para choses que dentro différentes. dessa multidão Parce que dans la eu multitude, seja visível. il faut que je sois visible. O C'est que é que difficile. você faz? Que tu vas Porque faire quoi? dentro da multidão que está com Jesus, Mais tu Jesus sais la te multitude. vê. Que Jésus puisse te Jesus voir. te olha. Jesus te Ou eu quero Regardez. que de 2021 Que de a 2022 você seja visível. Que tu sois visible. Eu posso estar na multidão. Je peux être dans la Vão multitude. saber que está aí. Ils sauront que je suis Há là. homem de Deus Il y lá. a un homme de Dieu Dans la là-bas. multidão. Dans la multitude. Oui. Zaqueu subiu na árvore. Zachée, il est monté sur l'arbre. Chamou a atenção de Jesus. Il a attiré l'attention de Jésus. Muitos estão na multidão, Beaucoup ils sont dans la multitude. mas se escondem. Mais ils se cachent. Ah, está na multidão, Il est dans la multitude. mas se guarda. Mais ils se Não cachent. quer que Jesus lhe Il ne veja. veut pas que Jésus Mas puisse eu te voir. te peço, Mais moi je te se demande. você quer ser distinguido, Si tu veux quer être viver distingué, diferente, tu veux être quer différent. viver a unção, Tu veux que a dimensão Mateus, La dimension de viver, sair de um lado para o outro. Ça veut dire, Jesus viver na tua casa. Si
Si Jésus vient dans ta maison, faça coisas diferentes da multidão. fais des choses différentes de la multitude. Sobe na árvore. Monte sur une arbre. Jesus te verá. Jésus te E va dirá, te voir. hoje mesmo, Il y a estarei na sua casa, comerei contigo. aujourd'hui même, Outro tu es dans dia ta irá. maison. Je mangerai avec toi. Você sabe quando você vista na multidão? Quand tu es vie dans la multitude, Sua vida é mudada. ta vie change. Muitos choram. Beaucoup pleurent. Ou está no outro lado. Oh, je suis en train de Precisa chegar no outro lado. Quand tu arrives dans ton O que côté, farei, Senhor? il n'y a pas. Ele chora. Il a dit, Não precisa chorar. Não Precisa precisa marcar passos de fé. Pas de feu. Faça passos da fé. Il faut faire des pas de feu de la Faça foi. coisas da fé. Il faut faire des choses de la foi. Oh! Oh! Deus precisa de ti. Dieu Deus te ama. Dieu Deus t'aime. te quer. Jésus Deus te quer voit. te identificar. Fais te Mas não identifier. se esconde. Mais ne te cache pas. Ou as cadeiras estão vazias porque muitos se esconderam. Il y a des chaises qui sont vides parce qu'il y a beaucoup qui se sont cachés. Estão na multidão. Ils sont dans la multitude. Precisam de Jesus. Ils ont besoin de Precisam da mão de Ils ont Jesus. besoin de main Mas de se Dieu. esconderam. Mais ils sont cachés. Tá bom. Non, non, ils sont où? Ah, por isso você é uma pessoa feliz. C'est pour cela que tu es Você é uma pessoa corajosa. Tu es une personne heureuse. Oh, você é uma pessoa Tu es corajosa. une personne Porque você courageuse. está Parce aí. que là où tu Não es, se escondesse. tu t'es pas Mas caché. subiste na... Tu es monté sur un arbre. Aleluia. Alléluia. Mesmo Bartimeu Même Bartimée, também estava na multidão. il était aussi dans la Mas multitude. disse a multidão está a fazer barulho. Mais la multitude, O meu grito faisait beaucoup de para bruit. Jesus. Mais lui, il a crié. Et il a fait différence. Jesus! Jésus! Jesus! Jésus! Oh, você está Ah, incomodado. toi, tu Sai fais des daqui. qui dérangent. Vai. Reste là. Jésus! Jésus, fils de David! Allez, pitié de moi. A multidão está a falar. La A multitude multidão parlait. está a murmurar. Multitude A murmurait. multidão está a resmungar. A Multitude parlait multidão está mal. a fugir. La multitude Mas fuyait. passemos do outro lado. Mais nous devons passer de l'autre côté. Fez uma coisa diferente. Il a fait une chose différente. Amém. O que você faz de diferente? Tu fais quoi de différent? Aquela mulher Cette femme que era viúva, qui était veuve, que não tinha meio, il n'avait pas de moyens, mas na multidão mais dans la multitude, a sua oferta distinguiu. son offrande est à Toda a distinguer. igreja, Toute l'église, a sua oferta distinguiu. son offrande à distinguer. Oh, meu Oh mon Dieu. Faça alguma coisa. Faites une chose. Havia uma mulher Il y avait une femme. que estava na multidão. Elle était dans la Ele multitude. sofreu muito tempo. Il a beaucoup souffert. Havia fluxo de sangue na sua Il y vida. avait beaucoup de sang qui coulait dans son corps. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Na multidão Dans la multitude, fez uma coisa diferente. elle a fait une chose différente. Marcou passos de fé. Il a marqué le pas de Dentro la dela. foi. Disse: se eu En elle, simplesmente tocar si tout simplement na je touche orla de Jesus, dans le respect de Jésus, na multidão, dans la multitude, fez uma coisa diferente. elle a fait une chose Você está différente. na multidão. Tu es dans la Quer multitude. que Jesus te veja? Mais tu Quer veux que que Jesus Jésus faça? puisse te voir. Tu veux que Jésus Uma coisa puisse diferente. faire quelque chose de différent. O que você fez? Mais toi, tu as fait quoi? Quais são os seus passos de fé? Quels sont tes Eu pas chamo de la de foi? passos da fé. Je parle de Que pas você de faz. foi que toi tu as fait. Que Jesus dirá: esse tipo de fé Que Jésus puisse em dire, Shalom nunca vi. ce type de foi, je n'ai jamais vu ça, Shalom. Esse tipo de ações Ce em type Shalom nunca vi. d'action, je n'ai jamais vu à Shalom. Porque havia pessoas que se distinguiram. Parce qu'il y avait des gens qui Jesus sont disse esse distingués. tipo de fé Il a dit ce type de foi em Israel. en Israël.
Na época, À l'époque, universidade. il n'y en avait pas beaucoup d'universités. Não havia muita Moyen. universidade privada, não era muito. Privé. C'est ma université. Com uma faculdade, com direito. Il y avait 10 candidats. Une seule place. Não, À pousser. 1000 candidatos. Qui sont Agora, sim. História. histoire. Et tu dis, São é à l'époque, il y a tem tu dis, 100 anos. Ele é com j'ai 19. faut faire Sim. ici de Dieu. Daqui a. Depende de Deus. Ça dépend de mais tu et ça de la il n'y a pas la limite. Não existe. Eu falo sobre casas da fé. Se levanta. Le chemin de la foi. Por exemplo, Par exemple, les fois a lomba da monter des monter descendre dans la mer. vai andar. Il ne va pas continuer. A multidão Dans la mer. Distingue de toi. De tous de Dieu qui provoque. Provoque. S'il y a quelqu'un provoqué, provoqué, provoca. Ordem. Si não que les passés de je vais
Vous savez, pas une nation. Oui. Natif, il a quelqu'un Apareceu. A coisa ordenou na sua vida. il y a des choses Que Dieu. ordenou. D'une côté, il a donné l'ordre. Pouco as barreiras, Peu importe les pouco peu importe les montagnes, lui, il a la personne qui est à côté de toi qui est ordenou. ordonné. Ana se opõe. Os militares ou os nossos países Dans nos quando se em chefe ordenou. les anges de service. A comitiva angelical ao seu La serviço. Comitiva. communauté angélique. Dans l'ordre des Nada mais se opõe. c'est comme un président. Esse homem da Ministre. Commandant de police. E há coisas que Deus ordenou na Il y a des choses que Dieu vai se opor. rien. Considere isso como escola. Precisa que você adquira. Dieu précise Adquira. l'histoire. Il faut que tu prennes. David aussi, Golias, comme il a onde não tinha veio, matei, detestou. Você já não vai ter tempo. Você vai adquirir. Está doendo. Jesus, Au nom de você está Jésus. curado. Termine. Não é nem laços de Ce n'est pas un combat, mas a experiência. mais c'est Esse circunstância que décidé. do rei supremo. Le Dieu suprême.
Amen, amen. Você sabe, Peu importe. vem sempre investir em muitas coisas. Terminar por aqui. Je vais songe. Você sabe, as pessoas investem em mentira. Mentira é muito. Moi, je dis, Pour écrire, não, écrit não. pour éditer 3 livres. Mas De Philippe Capou, oferece gratuit. Moi que j'ai, estou lutando. je lis, Não é investimento. il n'y a pas d'investissement. Porque é verdade. Parce que c'est la vérité. Porque leva nos céus. Parce que ça Leva ça no bom caminho. nous met dans le bon Mas chemin. as mentiras, Mais les mensonges, revistas de mentira, les mensonges, revistas diabólicas, Les- a patrocínio. le livre des démons, ça se donne gratuitement. Oui, Muito investimento. il y a beaucoup d'investissement. É a mesma coisa C'est la même chose. com as realidades que vimos. La réalité que nous voyons. Imagina hoje Golias que aparece. Imagine un Goliath qui vient devant toi. Gigante. Un homme géant. Militar desde sua meninice. Il est militaire depuis son Homem de naissance. vigor. L'homme de combat. Não perdia a luta. Il n'a jamais perdu. Sempre ganhava. Il gagnait. Robusto. Il était robuste, Forte. fort. Os seus escudos, as suas espadas. L'épée, son épée, c'est son bouclier. Muito forte. C'était très grand. Muito pesado. Il pesait beaucoup. Estão a descrever o homem. Il était en train de faire la E aí description. vem a coisa que nos amedronta é descrito. Et il y a des choses qui nous fait peur, c'est la description. Nos descrevem coisas. Il nous décrit des choses. Falta documento nesse país. Tu n'as pas les papiers dans ce pays. Nesse país. Dans ce pays, Estão a descrever. ils sont en train de faire la description. Sair da África para aqui. Venir de l'Afrique pour ici. Tempo de Covid. Dans le moment de Covid. Descrição. La description. Descrição. La description. Descrição. La description. Mas Jesus ordena Mais Jésus a ordonné que você seja vencedor. que tu sois le Jesus ordena que Jésus que ordonne. você aceita no outro lado. Que Jesus tu passes de ordena l'autre côté. Jésus que você ordonne tenha saúde. que tu puisses avoir la Jesus santé. ordena Il que ordonne você prospere. que tu prospères. Ou que você Que prospere. tu prospères. Oh, essa dimensão não. Cette dimension, non. Essa dimensão não. Cette dimension, non. Noutra dimensão. L'autre dimension. Ou noutro país. L'autre pays. Noutro lado. L'autre côté. Noutro nível. L'autre niveau. Ou este nível só não. Cet niveau, non. Jesus quer que você Il sobe. veut que tu montes. Por isso ele diz no Isaïe Isaías 52 52. que o meu servo, Que mon ou serviteur, seja, o meu servo, mon serviteur prosperará prospérera em sabedoria. à savoir. Meu servo Mon serviteur prosperará prospérera em sabedoria. à savoir. Será exaltado. Sera exalté. Segunda dimensão. Deuxième dimension. Será muito exaltado. Il sera Terceira élevé. dimensão. Deuxième E dimension. será sublime. Il sera sublime. Quarta dimensão. Quatre dimensions. Deus disse, Dieu a dit, ordenou il a que ordonné você seja grande. que tu puisses Porque être ele grand. disse, tornarei o seu nome grande. Je ferai ton Isso nom são grand. ordens. Ce sont des Quando o ordres. mal vem, Quand le mal não vê vem, isso, ne vê mas pas vê as promessas do Senhor. Vois seulement Vê la o que, que promesse de Deus Dieu. ordenou na sua Dieu vida. a ordonné Vê quoi o que, dans que ta Ele vie. deu na sua Dieu a vida. ordonné quoi dans ta Vê vie. Ou a quoi? dimensão em que Ele te leva. Dimension Não que vê Dieu onde te você lève. está. Ce n'est pas Mas regarder vê aí. là où tu es. Porque Regarde o nosso espírito Notre esprit, chegará il va arriver lá. là-bas. E o nosso corpo se Et deslocará. notre corps aussi va Por isso, va se No disloquer. Isaías, Isaías. oh desculpa, Pardon. no Gênesis 3, Dans le livre de Genèse chapitre 3. Deus diz a Abraão, Dieu a dit à Abraham, quando o seu olho quand son chegar, péché, ver, eu te darei. voir quelque A chose, primeira je te dimensão donnerai. é quando você Primeira pisa um dimension, determinado quand sítio. tu- É quando você pisa. quand tu- Ele diz onde a planta do seu pé là où tu fouilles le point de pisar,
Ele ordena que tu seja lá. Donne que tu Mas puisses a outra donner. dimensão, Mais l'autre que é dimension, mais do que os seus pés, é a dimensão dos seus olhos. dimension de tes Não pieds. cheguei, Lá onde mas tu estás simplesmente quando eu olho, Tout simplement quando quand eu je vejo, regarde. o meu espírito Quand je chega, vois, eu mon chegarei. j'arriverai. Deus ordenou Dieu a que você ordonné chega. que tu arrives. Deus ordenou Dieu a ordonné que você chega. que tu arrives. Que você se desloca. Que tu te Que você déplaces. passa ao outro lado. Que tu passes ao outro Essa côté. é a ordem. C'est ça l'ordre. Oh! Oh! Deus ordenou Dieu a ordonné que nós ao 2022 que tu puisses aller com dans la alegria, vie com a graça, avec la joie, com la a grâce, satisfação, la com o sanctification, amor, l'amour, com a grandeza, la- com a la elevação, grandeur, l'élévation, com a prosperidade. la prospérité. Isso C'est é a ça. ordem do C'est Senhor. l'ordre du Seigneur. É a ordem do C'est Senhor. l'ordre du Seigneur. Eu quero que alguém se ponha de pé Je veux que quelqu'un se mette debout e comece a glorificar o Senhor. à glorifier ce Porque Seigneur. dentro da multidão, Parce que dans la sabe multitude, como se distinguir? faut savoir Porque te dentro da distinguer. multidão, Dans la multitude, sabe passar do outro il faut lado. passer de l'autre E côté. tem as promessas do Senhor C'était la promesse de Dieu que o Senhor ordenou. que Dieu a Na ordonné sua vida. dans ta vie. Assim oremos em nome de Jesus. Ainsi, nous prions au nom de Jésus-Christ. Macho e abre.